Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse vídeo e para vocês que me acompanham, sabe que ultimamente eu tenho falado sobre como transformar dificuldades em oportunidades. E a semana passada eu participei de um evento sensacional que tratou vários temas, várias situações referente a esse tema. E eu venho aqui nesse vídeo justamente trazer um pouco dessa experiência que eu vivi no evento da semana passada, como também contar um pouco da minha história. Então, para quem não sabe, eu nasci no Paraná, na roça, vivi boa parte da minha infância na zona rural e aos 8 anos eu fui embora para Paraíba, pois meus pais eram de lá. Aqui começa um pequeno desafio para a minha idade, mas que era na verdade uma grande dificuldade. Nós precisávamos nos adaptar a um novo ambiente sem condições financeiras e sem um habitat que fosse nosso, do nosso conhecimento. Mas ao longo dos anos, com vários esforços, todos trabalhando, a família que éramos em 6, em pouco tempo nós já tínhamos uma casa. Nos 10 anos que morei pela Paraíba, nós conseguimos, juntamente com os nossos pais, construir os bens que os meus pais tinham, então tinha algumas propriedades, como também nós passamos a ter os nossos próprios imóveis. Cada um dos filhos, meus pais deram uma casa. Então, aos 18 anos eu saí de casa e fui embora para São Paulo. Esse foi o meu segundo desafio. Foi uma situação realmente desafiadora porque eu estava sozinha. Eu desejava ter as minhas próprias conquistas. Não bastava as conquistas que eu tinha vivenciado com os meus pais. Eu queria ter a minha. Então, mais ou menos aos 16, 17 anos, eu escrevi que eu gostaria de conquistar uma casa que fosse um sobrado, que lá na Paraíba chamava de casa de primeiro andar. Eu queria um telefone, que naquela época era muito caro ter um telefone. Queria um carro, queria ter uma faculdade e também queria constituir família. Tudo isso até os 30 anos de idade. E pasmem, quando eu cheguei aos 30 anos, eu tinha realmente conquistado tudo isso que eu escrevi, que eu desejei ao longo da minha adolescência e já tinha conquistado muito mais. Parou por aí? Não, porque a dificuldade, a nossa vida, ela é cheia de altos e baixos. As dificuldades vêm, a gente encontra soluções e fica numa situação bem melhor. Posteriormente, pode vir novos desafios. E foi justamente isso que aconteceu. Ao longo desse tempo, fui perdendo os meus pais, perdi uma irmã no acidente de carro, mas a vida não para por aí. Então, depois eu fui ampliando a minha mente. E como que eu ampliei a minha mente se eu já não tinha mais as minhas referências familiares? Então, é justamente aqui onde entra um dado muito importante. Eu tive vários mentores que me orientaram como sair da situação em que eu me encontrava em busca de novas oportunidades. E foi dessa forma que eu consegui novos sonhos, realizar novos sonhos. Por exemplo, fazer várias viagens para a Europa, como Itália, Suíça, França, enfim. Visitei vários países na Europa, como fiz várias viagens aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em várias partes do Brasil, como também constituí alguns bens que eu gostaria de realizar posteriormente a tudo aquilo que eu tinha sonhado lá na minha adolescência. Então, fica aqui a dica, caro empreendedor. Se você está vivendo um momento desafiador, não se preocupe, em breve tudo vai ficar bem e você vai conquistar os seus desejos, os seus sonhos serão realizados. E se você precisar de uma mentoria e se acreditar que eu posso colaborar com você, eu tenho vários conhecimentos que pode colaborar. Eu posso te falar, por exemplo, como que eu saí de um faturamento X em um mês e no mês seguinte eu estava com 95% a mais no meu faturamento. Então fica a dica, hein? Se gostaria de ouvir, me procure. Grande abraço e até a próxima.